Olá, eu sou Laranja Mecânica e esse vídeo contém spoilers de todas as temporadas de Jornada Paranormal. Então se você não quer pegar spoiler, então eu sugiro que você saia desse vídeo, pois realmente vale a pena assistir Jornada Paranormal. E sim, eu vou voltar com conteúdo de Hunter x Hunter logo, vou falar sobre a família Zoldyck. Porém, agora eu quero voltar um pouco para as minhas raízes, porque eu sei que tem inscritos aqui que assistem pelo conteúdo de RPG e eu não quero decepcionar eles. Porque esse canal começou com um canal falando sobre RPG e depois eu comecei a falar sobre anime, né? Falar sobre Hunter x Hunter e tudo mais. Então eu vou falar aqui sobre Ordem Paranormal e os vilões de Ordem Paranormal, mas tem alguns requisitos nesse aspecto. Primeiro, o vilão ele tem que ser do mal. Então, só porque ele fez algumas atitudes questionáveis, não é isso que vai fazer com que ele seja o vilão. Então, apesar da Agatha ser uma antagonista na primeira temporada, ela não vai estar aqui na lista porque ela não era realmente do mal. Outro que não vai estar na lista é o Porteiro. Apesar de ele ter matado o coletor e o ajudante, ele não era realmente do mal, então eu não posso colocar ele aqui. E o Gal, por não saber exatamente se ele é do mal ou não saber tanta informação dele, e o Gal que a gente viu com Conjuração Psicopata é tudo atuação, né? A gente sabe que o Gal foi controlado pelo Kian, também não vai estar aqui nessa lista. Então, outra coisa, criaturas não vão estar aqui nessa lista, a não ser que sejam relíquias. E eu vou estar contando a Magistrada como vilã, porque o próprio Selbit falou que o paranormal é intrinsecamente mal. Então eu vou estar contando a Magistrada como vilã. E ela não estava ajudando os abutres porque era boazinha, mas sim por causa que sabia que o Kian ia acabar com o paranormal. Então ela estava usando os abutres só pra sobreviver. Então ela não é realmente do bem. A única criatura aqui que eu vou estar contando é o estrangeiro de Sinais do Outro Lado. E por que eu fiz isso? Porque eu queria que tivesse vilões de todas as temporadas. Então eu tive que fazer essa exceção pelo estrangeiro e ele vai estar aqui na lista, mas é a única criatura que vai estar na lista. Então, vamos lá. Número 10. Número 10, nós temos aqui, que não tem tantos vilões humanos assim, né, paranormal. Então, número 10, o Vinícius Ludus de Calamidade. Tipo assim, eu achei interessante a lore dele ali, ele escreveu o livro e tudo mais. Mas ele foi one-shotado, ele foi derrotado instantaneamente pelo Balu. Eu achei que não teve tanto foco nele assim. Ele podia ter sido muito mais, mas acabou não sendo. Então, ele vai estar aqui como número 10. Ele poderia ter sido mais, mas não é. Então, ele está aqui como número 10. Número 9. Magistrada. Então, eu acho legal a lore dela e tudo mais, mas a gente não sabe praticamente nada sobre ela. E a gente não viu ela muito atuar aqui contra os abutres, a gente não viu uma luta dela, a gente não viu nada do tipo. Ela foi estompada, as máscaras foram estompadas pelo anfitrião. Então, eu acho que tem que ser mostrado mais dela, assim, mas é que agora não foi desconjurada, né? Foi completamente morta pelo Kian. Então, não sei como é que vou mostrar a lore dela, mas por não ter tanta informação sobre ela, ela tá aqui no número 9, mas ela definitivamente não é pior do que o Vinícius Ludus. Então, o Vinícius Ludus está em 10 e a Magistrada está em 9. Número 8. Ah, claro que tem que ser ele, né? O Tirigan, também conhecido como Álvaro Augusto, né? A fusão do Anthony com o Álvaro. Eu achei muito interessante a lore do Tirigan. Ele é aquele professor malucão assim, né? Ah, o primeiro elemento está dentro de vocês. Eu achei muito louco isso. E aí, no final, ele é completamente insano contra a Sucal. Ele poderia estar mais alto aqui se ele tivesse mais presença. Porque, tipo assim, ele só apareceu em 2 episódios de Desconjuração. E no segundo que ele apareceu, ele já morreu. E ele já tava completamente insano, então nem teve luta contra ele. Mas eu achei legal, sim, ele usar a Sucal ali como, né, basicamente a capanga dele, né? Então, o Tirigan está aqui como número 8. E achei legal essa coisa assim do Álvaro, né? A lore do Álvaro e tudo mais. Que ele era o cara que tava por trás da primeira temporada. Ele que fez a Agatha sofrer. E tipo assim, eu sei que é um RPG e a Agatha é NPC, né? Então não dava pra fazer ela tá ali lutando contra o Tirigan. Mas se fosse quadrinhos, assim, alguma coisa assim, com certeza teria uma luta da Agatha contra o Tirigan. Eu acharia muito legal se fosse a Agatha que fosse aqui matasse o Tirigan. Eu acho que seria uma boa vingança, hein? O cara que fez ela sofrer tanto, né? E também se o Alex tivesse sobrevivido à primeira temporada, seria muito louco ele ser o cara que derrota o Tirigan. Mas, né, o Luiz acabou sendo o personagem do Luiz que deu um tiro na cara do Tirigan e matou ele, que foi o Luciano. Então, no final, é como se fosse realmente, né, porque é um personagem do Luiz que está matando o Tirigan. Número 7. Estrangeiro. Nossa, isso vai surpreender muita gente. Mas não é que eu não gostei do estrangeiro, é que eu achei muita sacanagem do Selbit. Dá aquele negócio assim, aquela cena surpreendente do nossa, quem é Dara e tudo mais. E no final, simplesmente dos 5 cinemas quem é Dara instantaneamente, sem nenhum custo e simplesmente tirar completamente o peso da cena. Mas ele só não tá mais embaixo aqui,
porque eu achei ele realmente interessante, a música dele é sensacional, o design dele é incrível, essa coisa de alien também eu gostei muito, e também todos os aliens são ele, na verdade, né? Todos são um. Então eu achei muito legal essa ideia, mas ele tem aquela síndrome de videogame, que é basicamente o seguinte: nossa, num jogo, geralmente o último chefe só vai ter uma luta, né? Ou tipo assim, uma luta com várias fases. E aí, num jogo isso funciona, porque tipo assim, tu chega no último chefe, tu morre várias vezes, até que tu consegue derrotar ele. Mas agora no RPG isso não funciona, porque apesar de ser um jogo, né, um jogo de interpretação, a não ser que essa seja a premissa, o que não é Ordem Paranormal, a morte é permanente. Então tipo assim, não tem essa coisa assim de o vilão ter várias coisas que ele atua, tipo assim, que ele faz várias coisas na história. Mas realmente, né, os aliens quase que foram isso, mas é mais ou menos. Então eu vou botar o estrangeiro aqui no número 7. Mas eu adorei a cena dele torturando o Xande. Não tô dizendo que eu odeio o Xande, eu adoro o Xande, mas no sentido de que foi uma cena chocante e lembrou realmente, né, o que a gente tava assistindo, né, Ordem Paranormal, né. Isdol foi uma temporada muito descontraída, mas no final ali a gente percebeu, nossa, né, é Ordem Paranormal, então claro que não vai ser descontraído no final. Então achei muito louco isso. Mas tem muitos vilões aqui melhores em cima, então é isso. Número 6. Quase chegando no top 5, mas não chegando totalmente aos doutores. Eu sei que eles não tiveram muita presença na história, no presente, né? Tipo assim, nunca teve uma luta com os doutores. É muito implícito de que todos eles morreram, exceto pelo Eric Jur, né? Que virou o velho louco, né? Mas 4 deles morreram porque ficaram no Santo Berço lá, né? E ficaram aproveitando o máximo do que o Santo Berço tinha a oferecer e morreram de velho, né? Em basicamente algumas horas, né? Não, algumas horas não, mas tipo assim, alguns dias, porque um dia é um ano. Então, né, todos eles morreram, menos o Eric Jur. Mas eu achei muito louco o que eles fizeram na história. Porque a Agatha só fez o que fez, claro, o Álvaro também, mas por causa que ela sofria bullying por ser filha de uma assassina. E por que ela ficou louca? Por causa dos doutores que fizeram experimento com ela. Então já conecta com a Agatha, inclusive eles que causaram tudo do Santo Berço, né? Claro, não realmente, já teve alguém que tava manipulando eles mais por cima, mas esse outro cara aí a gente vai deixar mais pra cima na lista, né? Vocês sabem o que eu tô falando. Então, os doutores, eu achei legal a ideia deles, assim. E as estátuas, os 5 guardiões e tudo mais, os mistérios que teve com eles, foi muito legal. Aí no final, né, realmente revela que todos eles morreram porque ficaram lá em Santo Berço, certo pelo Eric Jur, né? Que eu achei muito legal o Eric Jur, é o velho louco, né? Ele foi o cara que percebeu que não era um santo, era um parasita, né? Ele escreveu nas folhas, eu achei muito louco isso. Então é meio nostalgia por seguir na floresta assim, ele está tão alto. Mas realmente eles são vilões bons e por isso os doutores estão aqui em 6. Eles só não estão mais alto porque a gente realmente nunca teve luta contra eles. Eu acharia muito moda se eles fossem tipo assim, se os enraizados tivessem aparecendo no segredo da floresta e fossem nos túmulos dos doutores, a gente visse os doutores só que transformados em criaturas. Eu acho que seria muito legal, realmente seria algo interessante para se fazer. Mas a gente nunca viu isso e também foi bom porque o Selbit ia fazer os enraizados no segredo da floresta. Eu só não fiz para não quebrar o clima da morte do Thiago, que eu achei que foi uma coisa muito boa. Porque meio que a morte do Thiago ia ser meio que em vão se o Deus da Morte continuasse vivo e mandasse os enraizados. Não. Ia ser uma sacanagem. E é muito mais importante a narrativa do que adicionar algumas criaturas que nem são tão fortes assim. Então eu gosto muito dos doutores. E agora vamos pro top 5. Número 5. Claro que é ele, né? O anfitrião. E é a segunda relíquia aqui dessa lista. E eu achei muito louco o anfitrião. Ainda mais a lore do Arnaldo Fritz, eu achei muito moda. Ele apareceu em 2 temporadas, então eu já tinha a presença dele já, em Desconjuração, que eu acho muito importante a presença pra um vilão, né? Não dá pra ser a síndrome de videogame, né? Se bem que tem um vilão que é meio síndrome de videogame, mas não tanto assim, eu vou explicar por quê. E ele tá mais alto aqui nessa lista. Mas o anfitrião, ele é um cara completamente insano e eu acho muito louco esses vilões assim. Tipo Hisoka de Hunter x Hunter, né? Orochimaru, Bakura. Então eu acho muito louco esse tipo de vilão. E ele é completamente insano e faz jogos com outras pessoas. Eu achei muito legal essa ideia dos jogos, né? Aí no final ali a gente viu no episódio, no meio de Calamidade, na verdade, né? Do meio pro final, né? A gente viu ali os jogos do anfitrião que ele fazia com os outros jogadores lá no passado. Então achei legal a lore de Roma também. O Arnaldo Fritz também conectando com tudo isso, achei muito louco. E a personalidade dele é simplesmente icônica, muito legal. Então o anfitrião aqui tá em número 5. E ele só não tá mais alto aqui na lista porque os outros vilões são excelentes. E o anfitrião ele fez o trabalho que ele tinha que fazer, mas ele seria péssimo como vilão principal. Primeiro porque ele tem muito carisma, assim. Ele é um cara assim que a gente fica meio triste quando ele é derrotado. Nossa, o anfitrião morreu, nossa. Isso é péssimo pro vilão principal, né? O próprio Hakim já falou sobre isso, né? Então vamos para o número 4.
O Barnabé, eu achei muito legal, eu sou grande fã de Segredo na Ilha, eu achei muito moda. E ali ele querendo sentir a mesma coisa que ele sentiu antes, no passado. Então eu achei muito legal isso, essa questão do Barnabé, de querer sentir o que ele estava sentindo antes. Todo o plano do Barnabé foi muito louco. Ele é o primeiro ocultista que a gente viu criar uma criatura no... Eu fui interrompido ali um pouco, né? Acabou dando os imprevistos, mas eu vou voltar aqui. O Barnabé, eu achei muito legal que ele foi o primeiro ocultista a criar uma criatura no presente, né? Porque todas as criaturas já tinham sido criadas antes dos eventos da temporada começar. Eu achei muito legal isso. E a lore dele ali também, com Constantino e tudo mais. E foi muito bom. A prosopagnosia, né? Nossa, qual é a cor dos olhos da Mora? Muito bom. Muito bom. A culpa que o Adrian sentia. Eu tenho uma pena do Adrian, cara. Eu quero muito que ele se torne, tipo assim, um combatente modão, assim, que derrota as criaturas, assim. Isso seria muito bom. Eu acho muito legal a imagem de um velho poderoso, assim, tipo Yamamoto de Bleach, né? O Hiruzen de Naruto. Eu acho muito legal essa ideia. Mas não sei se vai acontecer, né? Eu acho que seria muito legal. Mas, voltando pro tópico do Barnabé, eu achei legal também a luta contra o Barnabé, porque não foi uma luta realmente física, foi uma luta mais verbal, assim, eu achei muito legal, pra dar umas mudanças nos combates, porque é realmente importante no RPG. Se todos os combates ficarem iguais, fica repetitivo, e fica bem esquecível também. E eu sinto que alguns combates, principalmente na parte do Santo Berço, Segredo na Floresta, é isso aí. Tipo assim, surgiam umas criaturas aleatórias, e tinha que ir derrotando, e não tinha tanta graça assim, não. Era mais legal os combates, claro, o combate com o Deus da Morte foi maravilhoso. Mas eu tô querendo dizer os combates mais simples, assim. E o Barnabé em quarto lugar. No número 3, eu fiquei muito em dúvida entre o 3 e o 4, mas ele vai ter que estar aqui, é o clássico, né, o Ferreiro. E eu vou estar contando o Ferreiro e o Deus da Morte como um vilão só. Então, o Ferreiro, sim, o Deus da Morte tem a síndrome de videogame, né? Que ele é o último chefe que tu não vê muita presença sobre, né? Mas é diferente porque a gente já tinha visto o Carniçal, a gente já tinha visto o que o Carniçal era capaz, a gente sabia que o Carniçal era uma parte do Deus da Morte. Então já teve ali toda uma construção do... Nossa, se o Carniçal matou todos os abutres, imagina o que o Deus da Morte pode fazer. Então dá essa impressão assim, e realmente dá essa presença pro Deus da Morte. Mas o Deus da Morte é legal, eu achei legal o design dele, a música é maravilhosa, a Hilag Vaga é incrível, o sacrifício do Thiago é muito legal, o poder do Deus da Morte, tipo assim, a tortura que ele fez com a Lisa, com o Thiago, nossa, é torturoso. E, tipo assim, parece muito o poder que um vilão de Jojo teria, né, controlar o tempo. Só que é muito, uma tortura, né? Ele te deixa vivo e o tempo vai passando e o tempo vai passando muito mais lento pra ti, até que chega um ponto que tu fica completamente idoso, né? O Deus da Morte fez com o Thiago e com a Lisa. Ele podia ter matado o Thiago e a Lisa ali, porque era basicamente... Ele só precisava ficar segurando mais um tempo, mas ele não fez isso justamente porque a morte é um elemento bem complicado. É o meu elemento preferido, inclusive. E o Ferreiro também, a filosofia do Ferreiro, nossa, ele é bem... Eu achei o modo calango ali aparecendo e interpretando Miguel Cariade, o oposto do César, que a gente já viu isso ali 15 sessões, 14 na verdade, com o Calango interpretando César e ver interpretando um personagem completamente diferente foi muito legal. Cara, a gente fez isso no Futuro com o Balu, mas a primeira vez que a gente viu isso realmente foi com o Miguel Cariade. E aí eu achei muito legal, assim, que desde cedo já mostrava que ele era um cara que, né, meio galanteador, assim, meio dadinho, né, pelas mulheres. E aí isso que levou com que ele ficasse ali ao lado da Ferreira. E fora que foi também que ele percebeu, né, que o Santo Berço era um lugar maravilhoso. Ele ficou completamente... ele caiu completamente de tentação pelo poder, né? E porque ali ele tinha tudo o que ele queria. Então fez completo sentido que ele fosse virar do mal e que virasse o Ferreiro, né? E o Ferreiro foi sensacional. No começo a gente pensa que ele é o veríssimo ali de Santo Berço. E ele tem a voz do Brulho, realmente fez com que a gente confiasse nele, né? Mas essa voz é a mesma voz do Brulho. Então beleza, né? O Brulho é um cara bom, então só que não, né? E eu achei muito moda. Aí o Ferreiro falando, parem, por favor. Vocês vão acabar com tudo. Vocês vão acabar com a felicidade das pessoas do Santo Berço. As pessoas vão morrer. E eu quero proteger minha cidade. O Ferreiro sempre querendo proteger a cidade dele. E ele é um cara completamente quebrado, né? E eu achei muito legal isso. E me lembrou até vilões de Naruto, inclusive, né? Aqueles caras que começaram assim, como caras assim, simples assim, como qualquer outro herói.
mas acabaram, né, indo pro caminho do mal. E é completamente realista, e muita gente, inclusive, faria o que o Ferreiro fez, né? Então é completamente entendível. E é um vilão bem simples, mas bem legal. Eu achei muito legal o Ferreiro. E aí no final o cara vendo o Deus da Morte, e eu já falei sobre o Deus da Morte aqui, então não tem porque eu continuar falando dele. Então em segundo lugar, eu fiquei muito em dúvida nesse segundo e primeiro lugar, mas eu acho que em segundo lugar o Diabo. O Diabo, né? Barra Henry, eu tô contando o Henry e o Diabo como o mesmo vilão. E eu quero muito ver uma luta dele, algo assim. E eu acho que ele vai ser o final boss de Johnny Paranormal, tipo assim, o último chefe. Tipo assim, ele vai ser o cara que... Eu achei muito legal esse conceito, tipo assim, nossa, eu tô enfrentando criaturas, né? Muitas delas eram lendas, se tornaram realidade. E agora a última que ele tem que enfrentar é o Diabo. Que em muitas lendas, né? Muitas mitologias e muitas religiões, é o Diabo que é a fonte de todo o mal, né? Eu achei muito louco isso. O elemento de sangue também é muito legal. Obviamente, eu adoro Arthur, né? Então, claro que eu vou gostar do elemento de sangue. Mas o elemento de sangue em si também é muito bom. O Diabo manipulando tudo que tava acontecendo ali. Eu achei muito louco a lore do círculo pra saber mais sobre isso. E claro, a cena do Joey aparecendo também é muito louca. Que foi causada pelo Diabo, né? O Joey completamente com ódio. E eu quero ver mais do Diabo. E eu acho que ele vai ser o vilão principal do Calamidade Parte 2. E eu tô muito ansioso pelo Calamidade Parte 2 pra ver mais do Diabo. E o Henry também, vamos falar aqui um pouco do Henry. Que é o cara que quer ver sangue, né? Muito louco. Ali em Desconjuração, né? Já tinha algo de especial com ele desde o começo. E o Henry, eu achei muito legal ele. Nossa, ele completamente cedendo por sangue ali, por armadura de sangue, matando a mãe da Beatriz, matando um monte de gente. E aí, ele ia matar o Arthur e o Kaiser, se não me engano, com a marca, né? Que é muito apelão aquele poder. E ele não tava nem aí, ele tava prestes a se matar. E foi muito louco quando a gente vê em retrospectiva que o Luciano usou o ritual de sangue contra o Henry, né? E eu acho que ele já era o Diabo na época. Então não aconteceu nada, né? Usa o sangue contra o Diabo, não aconteceu nada. Então ele começou a gostar, né? E no começo tu pensa, ele é masoquista, né? E faz muito sentido, ele é masoquista. Mas depois quando tu olha aquela cena de novo, quando tu reassiste com relação, tu diz, nossa, cara, ele é o Diabo. O Luciano acha que ele vai conseguir usar sangue contra o Diabo. Ah, ele não sabia que era o Diabo. Mas faz todo sentido. Eu achei muito louco isso. A cena no final do Bastei com o Henry, eu tô muito ansioso para ver o Bastei interpretando o Henry. Eu acho muito legal quando um vilão é interpretado por um player. E infelizmente eu acho que isso pode levar o Bastei a sair do Ordem. Vai acontecer a mesma coisa do João. Tipo assim, os caras mais infantil, assim, do fandom do Ordem, xingar e dar hate no Bastei, se ele matar uns players. E aí, nossa, seria complicado. Mas eu espero que esse vídeo tá muito debatendo o Henry. E claro, top 1 é obviamente, claro, eu vou ter que fazer algumas exceções aqui, né? Mas cara, é o cara que deu muito problema pro personagem do Hakim. E realmente é um vilão super icônico. É óbvio que em top 1 nós temos o melhor vilão de Ordem Paranormal, o Suki. Não, eu tô zoando. Top 1 é obviamente o Kian, é o melhor vilão de Ordem Paranormal. Ele aparecendo ali no final como Luciano, achei muito moda aquilo ali. Todo o plano do Kian, ele matando o Kaiser e o Joey. E também ele matando o Fernando também. E ele que causou a morte de todos os membros da equipe, se tu parar pra pensar. Porque ele que causou os doutores, né? E ele que criou a Ordem Paranormal. Literalmente, ele é o criador da Ordem Paranormal. Porque se tu parar pra pensar, o que é a Ordem Paranormal? Não é a Ordem dos Realitas. Claro, é uma ordem que depois começa a surgir membros da ordem com poderes, né, do paranormal, por transcenderem. Mas no começo era uma ordem que combate o paranormal. Então o oposto de uma ordem paranormal. A verdadeira ordem paranormal é a ordem da desconjuração, que foi criada pelo Kian. Então ordem paranormal não existe sem Kian. Isso é muito louco. Ele tava contando tudo que tava acontecendo. Então isso já dá uma presença muito gigantesca pra ele, né? E aí no final, quando ele aparece na desconjuração, ele simplesmente estompa todo mundo. E aí o Kaiser se sacrifica, né? Muito moda aquela cena. E realmente, o Kian tá aqui em top 1. A lore do Kian é muito boa. A música do Kian é sensacional. Nossa, aquela música, a marca de Kian é muito boa. Então, tudo isso soma pra fazer um vilão incrível. Muito bom, um dos melhores vilões que eu já vi. Então, realmente o Kian tá aqui em top 1. E essa foi a lista, e se vocês discordaram, digam aí. Se tem algum vilão que eu acabei me esquecendo, digam aí. Lembrando que criaturas não contam, a não ser que sejam relíquias. Eu só incluí o estrangeiro, porque eu queria que tivesse um vilão de sinais do outro lado, pra ficar todas as 5 temporadas, né? Quarentena eu não considero realmente como uma temporada, porque foi mais uma two shot, né? Então eu preciso incluir os vilões de quarentena aqui. Então, é isso. Esse foi o vídeo. Laranja Mecânica. Zarpou.